pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui na Carteira do Investidor e a gente vai dar uma passada sobre o mercado hoje, o que nós fizemos hoje no mercado. Só rapidamente atualizá-los quanto às notícias, desde o pré-mercado, quando a gente está aqui passando as nossas expectativas de mercado para vocês. Eu já falei, essa semana, pelo menos até agora, temos duas grandes expectativas. Uma é a expectativa com a reunião da China com os Estados Unidos. Até o início da sessão a gente tinha conversas, a gente tinha boatos, a gente tinha expectativas, eu diria, que a China, na verdade, tivesse uma complicação a mais e não quisesse discutir um acordo tão robusto quanto tinha até a semana passada, antes de entrar na Golden Week. Lembrando que amanhã a gente já vai ter a China negociando de novo, retomando os negócios e, mais uma vez, os parâmetros que a gente espera para estabelecer como é que vai ficar todo o mundo, né? O mundo inteiro a gente está observando a desaceleração global. A China ficou fechada uma semana, então a gente perdeu uma das visões que a gente poderia ter como termômetro de mercado. E eu diria que o segundo ponto, né, não é na verdade uma notícia, mas é o segundo ponto a destacar, é que essa semana a gente tem um cenário um pouco mais estável frente à semana passada. Na semana passada a gente viu grandes indicadores, bastante indicadores apontando uma desaceleração dos Estados Unidos, além do mundo inteiro. Então isso trouxe uma onda de pânico um pouco mais forte, mas na sexta-feira a gente teve payroll e o Jerome Powell segurando um pouco a barra. Ambos, o indicador e o Jerome Powell, o presidente do Fed, deram indicações que os Estados Unidos pelo menos não está tão mal assim. E segundo, Jerome Powell falou pontualmente que vai fazer o possível para continuar a expansão americana. Aqui no nosso cenário doméstico a gente também não tem grandes drivers, a gente segue um pouco no aguardo ainda com o desenrolar da Previdência, o desenrolar da sessão onerosa, o desenrolar dos próximos pontos da reforma, da agenda reformista do governo. A gente já está vendo aí uma articulação em direção à reforma administrativa, algo que também pode ajudar bastante na economia brasileira, no sentido de diminuir os gastos do governo. Então, por hora, a gente vê a gente ainda está nesse cenário um pouco sem driver doméstico, ainda aguardando a Previdência. Já começou de novo a provavelmente prorrogar para mais uma semana e a gente vai simplesmente acompanhando no aguardo de novas notícias, de novos indicadores no Brasil. Rapidamente passando pelo gráfico para comentar um pouquinho sobre o índice e o dólar na sessão de hoje. Na sessão de hoje a gente viu grande parte da movimentação se concentrar ali pelo período da manhã até mais ou menos a hora do almoço. O índice ficou bem lateral, ficou bem estável, apesar de ter uma volatilidade relativa em cada candle um pouco alta. Eu diria que a direção no início da sessão foi bem fraca. E agora, de tarde, a direção já começou a ficar um pouco mais para baixo. O mercado começa a ficar mais uma vez um pouco mais negativo, mas eu diria que se a gente for olhar pelo gráfico diário, a gente ainda está numa região como um todo um pouco enrolada, né? Entre os 101 mil pontos e os 102, o mercado concentrou a movimentação da sessão de sexta-feira e de hoje. Vamos ver se ainda essa semana destrava. A minha expectativa em geral é uma movimentação mais positiva para essa semana no índice. E no dólar, no intradiário, a gente viu também no início da sessão o dólar ficar bem estável, bem mais ou menos, não muita movimentação, e ali próximo ao meio-dia começou a romper os níveis e trabalhar cada vez mais alto na sessão de hoje. E agora de tarde a gente com uma pequena notícia de que talvez Estados Unidos e China tivessem voltado a ter uma conversa um pouco mais, eu diria estreita, uma conversa um pouco mais alinhada. Tanto o dólar quanto o índice sentiram a pressão e o índice subiu, o dólar caiu nesse pequeno momento, mas já acabaram estabilizando e o dólar volta a trabalhar positivamente. Beleza? Na sessão de hoje a gente teve mais um gatilho para a nossa carteira de Position Trade, e se você quiser ficar sabendo qual é a ação que nós recomendamos, uma compra para Position Trade, eu recomendo que você venha aqui para a área ao vivo da carteira do investidor
que está disponível não só as recomendações, mas também os relatórios. Então, se você quer nos acompanhar, venha para a área ao vivo. A gente fica na transmissão das 5 para as 9 da manhã até as 5 da tarde. Espero vocês por aqui de segunda a sexta, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês na próxima.